Professor, boa noite. Queria que o senhor explicasse para a gente ainda o motivo da improvisação do Acevedo na lateral direita, com o Roman Gomes ainda à disposição, jogador de ofício da equipe. Boa noite. Boa noite. Eu acho que o Nico fez um bom jogo quando entrou no clássico, né? Ajudando muito na construção, é um jogador muito aguerrido, e o Roman, jovem ainda, está tentando se adaptar um pouco mais. O Roman é um jogador mais de passagem pelo lado, mas como a gente joga muito com dois pontas, nós gostamos da produção do Nico naquele jogo, fizemos no último, e hoje ele veio, para mim, foi um dos principais jogadores do nosso time no dia de hoje. É uma questão de tempo, de se adaptar. O Roman pode, quem sabe, no próximo jogo, estar jogando nessa função, mas eu preferi porque tinha o Eric hoje ainda, como era um jogo de mais força hoje, para tentar marcar melhor o Inter e ter um pouquinho mais de bola aérea. O Eric tem esse jogo aéreo, também fez um bom jogo hoje, no dia de hoje. E optamos por manter o que nós fizemos no penúltimo jogo, demos continuidade para isso, trabalhamos durante a semana inteira dessa maneira. O Nico é um cara que se adapta, já jogou até de zagueiro comigo algumas vezes. Nessas três funções, pela direita, zaga, lateral e volante, ele se adapta com relativa facilidade e entrega, eu acho que experiência, conhecimento, luta. Ele tem um passe melhor quando está de frente o jogo, ele consegue entregar uma melhor construção de jogo. Por isso a opção por ele no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse sobre o mental dessa equipe, depois até da eliminação na Libertadores, onde o time reage bem e vence esses jogos, e começa o Brasileiro vencendo 3 jogos seguidos fora de casa, já empatando com o número de triunfos fora de casa com a temporada passada. Eu acho que não foi um grande jogo. Acho que o jogo foi relativamente fraco, na minha opinião, tecnicamente falando, né? Mas é um time que tem competido bastante e tem dado resultado nos jogos fora de casa, contra Corinthians, Santos e Corinthians, Vasco e hoje o Inter, né? Claro que nós gostaríamos de jogar, até em determinados momentos a gente conseguiu pôr a bola no chão e criar algumas chances, tanto que a jogada do gol é uma jogada de troca de passe, com infiltração do Eric vindo por trás e cruzando essa bola. Não sei, acho que alguém passa no meio das pernas do jogador do Inter ali, eu não sei, antes de chegar no William José. Mas assim, criamos pouco perto do que normalmente a gente cria. Mas é um time que tem competido bastante, se postado bem em linha defensiva, teve as oportunidades dos contra-ataques, principalmente depois da entrada do Ademir. O Caio deixou 2 vezes ele ali na cara do gol para fazer o cruzamento, uma para o Del, se eu não me engano, outra que o Sanabria chegou um pouquinho atrasado. Tivemos as nossas arrancadas no final, nos fechamos bem para marcar. Gostaríamos de ter tentado finalizar o jogo antes, mas não fizemos tecnicamente um jogo tão bom para que pudesse fazer o 2-0. Rogério, boa noite. No intervalo da partida, o William, após marcar o gol, desabafou, né, após ser criticado, perdeu o pênalti no Clássico. Em entrevista você está falando? Sim, sim. Em entrevista ele desabafou, né? Especificamente sobre o atleta, queria que você falasse não só sobre a partida dele, mas sobre essa questão, um jogador que em momentos muito importantes foi jogador que fez gols decisivos para o Bahia e atravessa ali uma oscilação em relação a críticas por parte da torcida. Como é que vocês lidam com isso? Eu não sei o que ele falou, tá? Eu não tenho noção do que ele falou, não sei para quem ele falou e não tenho noção do conteúdo do que ele falou. William é um jogador que tem uma característica de flutuação, de armação de jogo, é super importante dentro da característica dele. Claro que não é aquele centroavante de ataque ao espaço, de intensidade alta, um jogador que é importante para qualificar tecnicamente o time. Eu acho que sempre quando o centroavante vive de gols, né? Ele perdeu um pênalti esses dias e isso tudo fica na memória do torcedor. Crítica, quase todos nós aí sofremos crítica todos os dias, né? Somos julgados todos os dias, é uma profissão onde você é julgado 2 vezes por semana. E você tem que tentar tirar, repito, eu não sei qual foi o conteúdo, espero que não tenha sido nada grave. Teve alguma coisa muito... Não? Eu acho, no caso, que ele não foi o melhor hoje e fez o gol, e muitas vezes ele também não fez o gol, e não tem por que ter sido o pior jogador do mundo. Então, conduzir, tentar se preparar, se condicionar cada vez melhor. Ele tem ajudado bastante a gente. Hoje entrou o Del ali depois para dar um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de movimentação, já que a gente não ia estar dentro da área do Inter e sim tentar atacar os espaços, né? E por isso até a escolha do Del ao invés do Everaldo. Se fosse um jogo que nós estivéssemos mais dentro da área do adversário, talvez o Everaldo, né, um jogador mais efetivo, com jogo aéreo melhor. E no caso de hoje, como estávamos numa linha um pouquinho mais baixa, o Del foi importante, brigou bastante. Mas o William tem muitos gols, tem ajudado. Normal
críticas, elogios, isso faz parte do jogo. Não adianta, vai viver um dia de crítica, outro dia de elogio, tem que ter paciência e viver dia após dia, saber que é uma profissão pública, né? Onde as pessoas tendem a te julgar e não pode dar também muita bola para isso, tem que seguir concentrado no campo de jogo e dar sequência no trabalho dele. Professor, boa noite. Lucas Goulart, Rádio Galera. Gostaria que você falasse sobre o desenvolvimento do Juba. Chegou em 2023 e atualmente é um coringa dentro da sua equipe. E é um cara que realiza diversas funções durante o jogo, participa da base, participa da construção entre linhas, pisa principalmente lado esquerdo, mas também cai pelo lado direito. Gostaria que você falasse sobre essa construção desde 2023 até agora e também se há outro jogador no futebol brasileiro que realize tantas funções durante o jogo como o Juba te entrega dentro da sua equipe. Não, eu sou fã do Juba, gosto muito dele. Quando eu cheguei em 2023, ele era um ponta que veio do Sport, né? E com muitos gols, finalização, tudo. Ele jogou de ala para mim em 2023, quando nós mudamos para 3 zagueiros, no momento, vocês lembram, difícil pra gente, que a gente escapou na última rodada, né? E aí, depois, 24, 25, nós fomos mudando um pouquinho a característica dele, foi vindo pra dentro, mas é um cara que... Eu adoro jogador que faz mais que uma função, sabe? O Juba joga de lateral esquerdo defensivo, joga numa linha de 3, joga como ponta, se você precisar. Não acho que é o ponto mais forte dele. Joga num tripé, como o lado esquerdo, se você precisar. Mas hoje, pra gente, ele faz uma diferença. Então, o Juba é o jogador que a gente muda. Ih, que merda, hein? O Juba é o jogador que a gente muda muito em função do que o outro time vem nos marcar. Ora por dentro, como construção, fazendo um quadrado, ora por fora, atacando espaço, e aí a gente coloca um segundo atacante mais fechado por dentro. Então, a maneira como o adversário vem nos marcar, o Juba é o homem que muda praticamente tudo isso, né? Então, ele é um jogador que ele é um lateral, mas que tem muito bom passe, muito boa visão de jogo, ele dá ritmo no jogo, né? Quando ele tá por fora, ele também encontra bem essa parceria com Pulga, com o Sanabria quando joga. É um jogador multifuncional. Como lateral que vem para dentro no futebol brasileiro, eu acho disparado o melhor. Eu acho que pode ter outros melhores com saúde física para passar pelos lados, isso eu concordo. Mas para quem quer um jogo apoiado, construído por dentro com superioridade, o Juba é fantástico, um jogador que veio a custo zero, né, pro Bahia, acho que de se lembrar disso, e um jogador que eu não estranharia se chegasse uma Copa do Mundo. Eu acho que... Finaliza, né? Oi? Tem gol, né? Finaliza, constrói, tem bola parada, é um jogador, e como ser humano, que é o mais legal, é um menino fora da curva. Cara, putz, esse é o que mais vale no futebol, como ser humano. É um cara nota 1000, nunca reclama, quase nunca sai de jogo, tá sempre disponível para jogar. Cara boa, sempre do mesmo jeito, não muda, ganhando, perdendo, tá sempre do mesmo jeito. Isso é louvável, menino de ouro, assim, nota 1000, como ser humano, nota 1000, como atleta, você mesmo já destacou todas as valências dele. Professor, aqui, Pedro dos Santos, canal Na Trave. Queria entender de ti, principalmente, como que tu vê o anímico da equipe pós a eliminação da Libertadores. O Bahia vem de 4 resultados teoricamente positivos, né? São 3 vitórias e um empate, e que hoje atinge a 3ª colocação. O que você coloca como principal valência desse plantel, agora tendo essa sequência pelo brasileiro agora? Obrigado. Eu acho assim, do fundo do coração, a competição que eu mais gosto de jogar e que eu mais dou valor é a Copa Libertadores, apesar do Campeonato Brasileiro ser aquele que norteia a gente até o final do ano, né? O que tem calendário definido, que vai até dezembro, que você sabe que tem que estar brigando por cada ponto nesse campeonato, que vale muito, seja aqui no começo, seja lá no fim. Foi doloroso pra gente, não era o que a gente queria. 2 anos consecutivos conseguindo essa vaga em pré-Libertadores. Vamos brigar eu acho que ficou mais difícil, diminuiu uma vaga, né, por aqui, agora aumentou uma Copa do Brasil. Mas não tem como você ficar preso também no passado. Eu lembro que alguns times, ao longo dessa classificação de pré-Libertadores, alguns times que já tinham mais história com a Libertadores, né, ficaram fora dessa competição. E não dá para parar, você tem que tentar continuar sobrevivendo, lutando pelo... Nós conseguimos aí reverter um jogo difícil no Campeonato Baiano, ganhar o título, tivemos jogos fora de casa pesados, né, porque ganhar em São Januário do Vasco é difícil, você viu agora o exemplo está aí no meio de semana o Palmeiras. O Corinthians fora de casa, apesar de não ter sido na Neoquímica, mas também é um time pesado. E hoje vir aqui com o Inter, eu acho que é momentâneo, porque o time do Inter é bom.
Se você vê no papel, eu olho o time do Inter e as opções de banco também. É um time que você vê jogadores já rodados, consagrados, e é um time que se nota, é notório que perdeu confiança. E a gente acho que conseguiu retomar rápido. São 17 jogos no ano nosso, com 12 triunfos, com 4 empates e apenas uma derrota. E essa derrota, infelizmente, foi fundamental para que a gente estivesse fora da Copa Libertadores. O que nós temos que fazer? Tentar fazer o nosso melhor no dia a dia, finalizar o ano na melhor posição possível, conseguir 11 pontos de 15 é fantástico, né? Nós nunca tivemos um início dessa maneira assim. É o que nós precisamos ter, um grupo cada vez mais forte, gente de cara limpa trabalhando e seguir. Futebol você pode perder, o que você não deve nunca é desistir, isso você não pode. Boa noite, Rogério. Vitor Bassotto, da Rádio Antena Mix, aqui de Porto Alegre. Você destacou em respostas anteriores sobre o momento que o Bahia vive em jogos fora de casa, né? Hoje conseguindo a 3ª vitória na competição. Quais os pontos que você identifica que vem dando certo para o Bahia conquistar esses 9 pontos em 9 disputados e como manter esse desempenho para as próximas rodadas e também lá para a Fonte Nova em Salvador? Obrigado. Eu acho que ele é um time mais competitivo, com mais transição, com mais pegada na marcação, se entrega um pouco mais do que o time do ano passado. O time passado era um time muito técnico, de jogo. Eu achava fantástico ver o time jogar, dava prazer realmente em ver jogar. Gostaria que a gente estivesse repetindo atuações como no ano passado, mas eu não posso fechar os olhos e dizer que eu acho que nós caímos um pouco tecnicamente do ano passado para esse ano, mas temos apresentado a parte defensiva melhor, defendido melhor. Eu acho que jogando quase sempre com 2 pontas de transição, tentando dar volume no meio campo. Eu espero que a gente consiga retomar momentos tão bons como foi no ano passado. Mas lembrando que no ano passado nós ganhamos só 3 jogos nos 19 que disputamos, né? E esse ano conseguimos ganhar 3 jogos. Então, eu acho que defensivamente o time... Hoje, para mim, o grande destaque foi a linha de 4. Nico, Gabriel e Santi cometeram alguns erros de construção, mas defensivamente foram muito bem. E Juba nas 2 funções. Nós precisamos melhorar como um todo. Nós precisamos conseguir ter mais a bola fora de casa. Nós estamos tendo pouco a bola fora de casa. E hoje era um pé de ganha de bola no meio campo, assim, foi para os 2 lados, foi ruim o jogo nesse sentido. Mas aproveitamos a nossa chance e nos defendemos bem. Eu acho que o time em linha baixa está conseguindo pressionar bem e em linha baixa. Essa transição ainda nós precisamos melhorar no meio do caminho, encontrar melhores posicionamentos. Mas na pressão linha alta e na linha baixa, eu acho que o time tem se defendido bem. Professor, não é novidade nenhuma falar da falta que o Everton faz no meio-campo, mas o torcedor sempre pergunta sobre mercado, sobre contratações, e é possível encontrar algum jogador com características semelhantes, ter um outro Everton Ribeiro no elenco, ainda partir para o mercado, ou você consegue encontrar isso dentro do elenco, já que também, completando, o torcedor ainda está ali esperando algo do Rodrigo Nestor nessa função. Eu acho que muda a característica. Nós temos em tese, vamos analisar, temos o Nestor e o Michel, né, que são jogadores que foram contratados para fazer essa função. O Michel voltando de lesão há pouco tempo, ainda acho que não consegue 45, agora talvez para o próximo jogo já esteja liberado para mais de 45. E o Nestor tentando, mas não é fácil substituir o Everton, né, cara? E outra coisa, você vai trazer alguém tão bom quanto é para deixar no banco? Para pensar, é a mesma coisa trazer um outro Puco, não tem 2 Puco, né? É um Puco só, né? Então, assim, se você tem um jogador talentoso como esse, você tem que tirar o máximo que você pode dele. É uma pena que ele tenha se machucado, mas para jogos fora de casa, a gente também tem um pouco mais de força física e tudo. Eu acho que nós estamos tentando de uma maneira diferente, mas tentar sobreviver a jogos mais competitivos. Eu acho que ele faz mais falta ainda para jogos dentro de casa, onde a gente precisa ser protagonista do jogo o tempo todo, e aí sim ele faz muita diferença, porque ele é um cara que tem uma leitura de espaço muito grande, acha passes muito bons. Eu acho que assim, o que mudou muito foi também que o Caio machucou desde o ano passado, e aí machucou de novo agora esse ano, tá voltando hoje, né? O time era um time muito mais técnico, mas fora de casa sofria muito na pegada. Hoje é um time que fora de casa é mais consistente defensivamente do que o time do ano passado, mas não apresenta um futebol tão vistoso como no ano passado. Rogério, falávamos alguns jogos sobre fazer história, e a gente nem comentou aqui, é o primeiro triunfo na história do Bahia contra o Internacional aqui no Beira-Rio no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é a primeira vez como treinador também que eu ganho aqui.
Já empatei muitas, já perdi algumas e foi a primeira vez que nós ganhamos aqui. É um time, o Inter jogando aqui é a camisa pesada, tem tradição. Em relação a isso, só para completar, você falou em jogos como contra o Vasco, contra o Corinthians, sobre esses que aqui estão fazer história. E eu acho que é importante salientar, como você mesmo disse, né? A vaga agora está na Copa do Brasil ali para fase direta, tem 2 vagas e no Brasileiro 1 a menos. Como é que você projeta, digamos assim, essa questão de fazer essa história em 2026 e dar esse passo a mais que o torcedor tanto espera? Cara, eu projeto viver jogo por jogo, eu não consigo fazer uma projeção. Nós temos uma parada gigantesca esse ano que pode mudar muito para qualquer time, né? Tanto de saída quanto de chegada, né? Então, o que eu quero é que o meu time seja consistente e viva cada quarta-feira, cada domingo, como hoje, tentando fazer o seu melhor. Fazer o máximo de pontos possível no Brasileiro e na Copa do Brasil, quando começar a jogar, já não demora mais tanto, acho que é abril, né, que começa, né, a Copa do Brasil, depois da parada agora dessa data FIFA. Tentar fazer o nosso melhor nas 2 competições que nós temos. A Copa do Brasil é mais difícil sempre se chegar numa final. O Campeonato Brasileiro de mais regularidade. Acho que a gente normalmente tem se destacado mais nos campeonatos de pontos corridos, né? Tanto no nosso campeonato local, como Copa do Nordeste, como Campeonato Brasileiro, são os campeonatos que a gente mais tem tido destaque. Professor, o Michel Araújo destacou na entrevista coletiva pré-jogo que mudou a questão dos treinos por conta das lesões. O Bahia tem sofrido com as lesões. O Caio Alexandre voltando hoje, depois da semifinal do Campeonato Baiano. A gente tem o Everton Ribeiro, o David Duarte ainda voltando na transição. Como é que o senhor tem avaliado essa questão das lesões e o quanto isso tem prejudicado o Bahia nesse campeonato? Eu não entendi, porque ele falou que nós mudamos o treino? Como? Ele disse que ele mudou as adaptações dele no treino por conta das lesões que ele tem tido ano passado. Ele foi jogar ele? Desculpa. Ele mudou, ele e o Michel. Sim, o Michel é um cara que se entrega em todo o treinamento. Nós temos um pré-treino que é bem feito como pré-determinação até do grupo, a gente segue muita coisa. Tem o trabalho de força no campo que o Zé Mário coordena, e eu tenho que ter eles também para minha parte técnica. Claro que em determinados momentos a gente abre mão de um trabalho na academia interno ou de um trabalho de força no campo para que não conflitem os dois, não, né? Porque às vezes também tem pouco tempo entre um treino e outro, porque eu preciso daqueles meus minutos de parte técnica para ajeitar o time para um jogo, para outro, como vai jogar, contra uma linha de 5, contra uma linha de 4, eu preciso. Agora, nesse início de ano tá tendo, o que nós tivemos de vantagem foi que nós jogamos com um time no domingo, um time na quarta, isso alongou a nossa preparação. Nesse momento agora, depois da eliminação da Libertadores, a gente vem repetindo muito mais jogadores, o treino vai rareando, mas nós estamos tentando sempre colocar mais intensidade naqueles jogadores que não começam jogando, né? E o Michel é um cara que se entrega muito no jogo. Acho que ele precisa só mais minutos aí para recuperar essa boa forma física dele, assim como o Caio precisa, assim como o David também precisa. Quem mais? O Canu vai precisar daqui a um tempo. Gilberto, que daqui a pouco não teve lesão, mas né, eu acho que nem são tantas lesões assim, né? Infelizmente, alguns traumas, que foi o caso do Juan Pablo, o joelho, você não controla isso, né? O apendicite, você não controla, né? Não tem jeito. Então, quando é ósseo, quando é uma coisa assim. E teve 2, 3 lesões musculares aí que atrasaram um pouco, porque foram no mesmo setor do campo, né? Isso atrapalhou muito para um jogo de construção que nós precisávamos ter contra o Rio. Nós não tínhamos as peças que nós gostaríamos da parte de trás para construir. Mas já faz parte do passado, temos que recuperar os caras. Acho que o David já estará à disposição no próximo jogo, o Caio tem chance de mais minutos no próximo jogo e outros jogadores vão voltar fortalecendo o elenco que foi montado para esse ano. Bom, professor, obrigado. Obrigado.